Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu tenho falado muito aqui, irmãos, a respeito da importância de nós estarmos juntos, de nós nos congregarmos, de nós nos reunirmos, não por ser uma vontade minha, mas por ser a vontade de Deus, em que nós não venhamos deixar a congregação, mas estimularmos uns aos outros, até porque a volta do Senhor está mais próxima do que ontem. Então nós precisamos desse estímulo de um para com o outro, para nos alegrarmos na presença de Deus, porque Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, grandes coisas acontecem. Ou grandes coisas é para acontecer, porque Ele disse: eu estarei no meio de vocês. E não é estar no meio só para dizer: olha, Deus está aqui. Deus está aqui sim, mas é para transformar a minha e a sua vida, para nós compreendermos a vontade de Deus e servirmos a Deus com muito vigor, com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade intelectual, mental, todo o nosso coração. É dessa forma que Ele quer que a gente venha a seguir. Outra coisa que eu venho falando muito é em relação a esse Deus único e poderoso. Eu fico muito triste, quando eu vejo uma pessoa dizer assim: o irmão fulano está em outra congregação. Aí eu pergunto: é unicista? Não. Eu fico muito triste. Fico muito triste em saber que uma pessoa conheceu esse evangelho, foi batizado invocando o nome do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa passa um tempo conosco e de repente essa pessoa sai e vai cultuar a um Deus trino. Isso me deixa muito triste, repito. Para mim seria melhor dizer: a pessoa está no mundo, a pessoa está... Porque a pessoa estando no mundo, pelo menos ele tem a consciência que ele está distante totalmente de Deus. E quando a pessoa está dentro de uma igreja que fala em Deus, que fala em Jesus, parece que ele tem lá dentro, dizer: não, pelo menos eu estou aqui numa igreja, estou servindo a Deus. Mas que Deus, irmãos? Então é muito mais perigoso quando você sai da verdade para ir para uma mentira, uma meia-verdade, do que você sair da verdade e ir direto para o mundo. Direto para o mundo, talvez você tenha uma chance de reconhecer que somente na presença de Deus você será salvo e essa pessoa voltar à presença do Senhor. Mas quando você sai para uma meia-verdade ou uma mentira, fica muito complicado e por isso eu repito, fico muito triste. Na conferência nacional eu tive notícia de irmãos que saíram e que estão em outros ministérios. Isso não é uma coisa isolada, isso é aqui na nossa igreja, é na igreja ali, é na igreja ali, é em São Paulo, é no Rio Grande do Sul, é no Paraná. Agora o que é que está faltando? Está faltando convicção da verdade. Porque se nós não tivermos cuidado, irmãos, o próximo pode ser eu e pode ser você. Precisamos ter convicção verdadeiramente de que Deus é único e unicamente único. Não existe Deus trino para que eu venha a adorar um Deus trino. Tenho que ser convicto disso, isso tem que entrar no meu coração, isso tem que entrar no seu coração. E pararmos de romantismo. Não, mas Deus é amor, e Ele é verdadeiramente amor, mas Ele é Deus que consome, Ele é Deus que ama, Ele é Deus misericordioso, mas Ele também é Deus severo. E a gente precisa considerar isso, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 11. Então abra comigo, como eu já disse, 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1. E Paulo diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações ou pedidos insistentes, ou seja, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade.
porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha a vontade de Deus, irmãos, para a humanidade. Ele quer que todos os homens, gênero humano, homem e mulher, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não é uma meia verdade. O desejo de Deus é que as pessoas conheçam a verdade. E a verdade, ele diz, eu sou a verdade. É preciso conhecer a verdade para que se tenha a salvação. E Paulo continua dizendo no versículo 5, porque há um só Deus. Ele fala, olha, que Deus está interessado que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, e ele vai falar algo sobre essa verdade. Porque há um só Deus, um só, irmãos. A gente não pode deixar isso, a gente não pode negociar sobre isso. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Que mediador é esse? Jesus Cristo, homem. Não tem outra forma de alguém ser salvo se não for através dessa mediação. Paulo está falando aqui de salvação. Para falar de salvação, ele está falando na verdade, que é a vontade de Deus, que todos venham a conhecer a verdade, que todos venham a se salvar. E ele diz que há um só Deus e há também um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então veja só, Paulo está falando da vontade de Deus, de que todos sejam salvos, de que todos venham ao conhecimento da verdade. E quando ele fala isso, ele diz que há um só Deus, repetindo o que a Bíblia diz desde o começo. Desde Gênesis, Deus vem se apresentando ao seu povo como o único e exclusivo Deus, Criador de todas as coisas, que não divide sua glória com ninguém, que fez tudo sozinho. Aí de repente, num determinado tempo, os homens se corrompem, e agora dizem que Deus não é mais único, que Deus é trino, que Deus é triuno, que são três pessoas na divindade criando as coisas. Como é que fica a Bíblia, meus irmãos? Como é que fica a Bíblia quando Deus diz eu fiz tudo sozinho e de repente vem uma doutrina que diz não, foram os três que fizeram? Como é que fica as Escrituras? Nós precisamos ter convicção do que está aqui escrito para não aceitar isso. Para não aceitar a ponto de dizer, eu estou desgostoso aqui com o pastor Maceno, eu estou desgostoso aqui com o irmão fulano, eu estou desgostoso com determinada situação, agora eu vou ali, vou congregar ali, que é a mesma coisa. A mesma coisa o quê, meus irmãos? Que Deus é pregado nesses lugares? Qual o Jesus que é anunciado nesses lugares? Ele quer que a gente venha ao conhecimento da verdade. E ele diz, falando desse único Deus, que há um só mediador entre os homens e Deus. É Jesus Cristo, o homem. Se nós não crermos nisso, de que ele veio em carne para salvar o pecador arrependido, não tem salvação, porque a salvação está nisso. Em crer em ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A salvação está nisto, em crer em Deus como único e a Jesus Cristo, homem, que é a única
pessoa que faz a intermediação entre o homem e Deus. Agora, quem é Jesus Cristo, homem? Porque aqui é que está a raiz do problema. Quem é Jesus Cristo, homem? É o próprio Deus que veio em carne, ou é uma outra pessoa na divindade que se fez carne? Quem é esse Jesus Cristo, homem, que veio salvar, que é o único que tem o poder de intermediar o homem caído e Deus? Esse Jesus Cristo, homem, é o Deus Filho que se fez carne? Ou é o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Deus forte, o Emanuel, o Deus conosco, que veio a esta terra? Aqui em João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, você conhece o texto? O versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Quem é o Verbo, irmãos? O texto diz que é Deus. Quem se fez carne foi Deus. E quantos deuses há? Nós já vimos isso aqui em outros estudos. Só tem um Deus, o Pai. Se só tem um Deus, o Pai, e Deus se fez carne, quem se fez carne foi o Pai, não foi o Deus Filho. Nós já vimos aqui que não existe Deus Filho. E como é que por causa de qualquer problema que eu venha passar com você, eu vou agora congregar em uma denominação, em um ajuntamento de pessoas que diz que quem se fez carne não foi o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o único, mas foi o Deus Filho, a segunda pessoa de uma trindade? Eu estou dentro de uma mentira ou dentro de uma meia-verdade. Isso não salva. Porque Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade, e a verdade é esta. A verdade não é que o Deus Filho se fez carne, até porque não existe Deus Filho. Não pode um Deus Filho ter se feito carne, porque não existe Deus Filho. O nome já se diz, não existe Deus Filho. Deus é Deus, irmão. Deus não pode ser Deus Filho. Quando fala no Filho de Deus, aqui nas Escrituras, está falando desse mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo, homem. A encarnação do Verbo. É a encarnação de Deus que tem o poder de reconciliar eu e você e toda a humanidade com a sua divindade. Não é outro. Há um só Deus e um só mediador. E o mediador é Ele encarnado, o Verbo em carne. A palavra se fez carne. A palavra é Deus. Deus se fez carne. Habitou entre nós. A palavra é Espírito. Então o Espírito encarnou, se fez carne, esteve entre nós como homem, mediando o pecador com Deus. E quem não crer nisso, a palavra diz que é o anticristo, se não crer que ele veio em carne. Então não posso achar que é a mesma coisa, meus irmãos. Eu preciso ter convicção disso. Você hoje pode estar dizendo: não, eu creio que Jesus Cristo é o único Deus, porque essas pessoas que saíram do nosso meio, que estão na Trindade, eles um dia disseram: eu creio. Nós batizamos, invocamos o nome de Jesus sobre essas pessoas, dizendo: eu creio nisso. Mas não tinha convicção. Não foi em busca de convicção daquilo que dizia acreditar. Porque eu não acredito que uma pessoa com a convicção disso vá congregar em um outro local onde diz que agora Deus não é único, mas é trino. Essa pessoa não tem convicção. E você tem convicção disso? Lute para que essa convicção não saia do seu coração, para que você nunca se aparte dessa doutrina. Pastor Macena citou aqui no início:
cuida de ti mesmo e da doutrina. Sabemos que essa não é a única doutrina, mas é a doutrina inicial da pessoa crer em um Deus todo-poderoso, único, e fazer uma aliança com esse Deus. Sem isso não tem salvação, porque a salvação está nisso, em crer em Deus como único. João 17:3. A salvação está nisso. Aí você vai para uma igreja trinitária, não, mas eu creio que Deus é único. Estou aqui ajudando e colaborando com o quê, meu irmão? Com a perdição dessas pessoas que estão lá? É com isso que você está colaborando? É para isso que você um dia, ou eu, sei lá, espero que não, nem eu nem você. Mas quantas pessoas não já saíram do nosso meio? Quando eu digo nosso meio, não é exclusivamente daqui, de lugares que estão distantes de nós. Não especificamente somente da apostólica, mas de outras denominações unicistas que creem também nisso, que pregam isso. A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eles não negociavam com isso. Não tem negociação. É doutrina, é estabelecido por Deus. 2 Coríntios, o capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1. Paulo diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo, irmão, está dizendo que o Deus deste século, ele cegou o entendimento de pessoas. Ele diz assim, olha, o nosso evangelho está encoberto, no versículo 3, mas ainda que o nosso evangelho esteja encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então algumas pessoas não compreenderam ainda esse evangelho anunciado por Paulo. Vou repetir o versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para os que se perdem, porque o Deus deste século, ele cegou o entendimento. Mas cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz. Tira o entendimento das pessoas. Tira o entendimento e essa pessoa não chega ao conhecimento da plena verdade.
E com isso essas pessoas se perdem, porque não chegaram a esse conhecimento, não chegaram à verdade que Deus quer que eles conheçam. E Paulo está dizendo, irmãos, que nós recebemos um tesouro. Isso que eu tenho, que você tem, essa revelação de Deus, não é porque você é melhor do que o outro, não é porque eu sou melhor do que tal pessoa. Isso é motivo de nós nos alegrarmos. Por que eu, Senhor? Por que você? Porque eu tenho essa revelação e pessoas tão estudiosas, que conhecem tanta coisa, que falam em hebraico, que falam em grego, que conhecem a história desde lá do começo, que estudou muito, que tem uma sabedoria terrena, um conhecimento terreno, mas não chega ao conhecimento da verdade. E o apóstolo Paulo diz, no versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E ele diz, temos porém esse tesouro, ele chama isso de tesouro, essa revelação de Deus, esse entendimento que Deus deu a você. Paulo diz que é um tesouro. As pessoas que encontram um tesouro, elas se alegram. As pessoas que encontram um tesouro são felizes, porque são ricas. Nós somos ricos porque nós temos um tesouro que nem todo mundo encontrou, meu irmão. Isso é maravilhoso. Quando você estiver para baixo, quando alguém quiser te entristecer, quando as circunstâncias da vida quiser te colocar de cabeça na areia, você se lembre que você tem uma revelação, que Deus revelou a você, que nem todos aqueles que se dizem tão sábios não têm. E você que diz, eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequenininha, eu sou um coitadinho. Você não é um coitadinho coisa nenhuma, você é um escolhido de Deus e Deus te revelou algo grandioso. Um tesouro que nem todo mundo tem. Às vezes a gente fala disso, irmãos, para pessoas, elas ficam assim, não entendem. E é tão simples, a gente olha e diz, mas é tão simples, mas é simples para mim e para você que já foi revelado. É por isso que nós temos que orar. Eu já disse aqui, essas pessoas não são nossos inimigos, eles não são inimigos nossos. Nós precisamos orar por essas pessoas, para que Deus venha revelar essas pessoas. Ele diz que a revelação muitas vezes é por causa da dureza do coração das pessoas. Não, mas essa pessoa, ela serve a Deus, ela cuida das coisas de Deus, vamos dizer assim, como a gente costuma falar. E Paulo diz, eu oro pelos meus irmãos judeus, para que eles sejam salvos. E ele diz, olha, eu dou testemunho que ele serve a Deus com todo o empenho. Mas sabe o que é que falta neles? E sabe por que Paulo está orando por eles? Porque lhes falta o conhecimento da verdade que eu e você, nós temos. Então nós precisamos orar por essas pessoas também. Como Paulo orava pelos seus irmãos judeus, o povo de Deus, que se privavam da salvação por falta de conhecer a esse Deus que eles diziam ser único. Os judeus diziam e dizem que Deus é único e eles não abrem mão disso. Só que eles não reconhecem Jesus Cristo vindo em carne como mediador entre os homens e Deus, porque Ele é o único mediador. E Paulo orava para que eles entendessem isso, compreendessem isso. Mas muitas pessoas hoje até aceitam Jesus como esse mediador, mas sendo um Jesus vindo de uma outra divindade, de uma segunda pessoa da divindade, de um Deus Filho que se fez carne, e isso não é bíblico, é antibíblico, é um erro, não é uma verdade, e isso vai levar muitas pessoas à condenação, e tem muitos saindo dessa verdade e estando no meio dessa mentira, irmãos. Que eu e você jamais faça isso, jamais. Vou ali adorar a Deus,
Que Deus você vai adorar ali? Um Deus trino? Nós precisamos adorar o Deus único. Só existe Ele. Ah, mas eu sei, pastor, eu sei que só tem um Deus, eu estou lá adorando, tá, e tu está lá adorando, e os outros lá também adorando, e você vai ficar no meio desse negócio? Então vem adorar aqui. Vem adorar aqui, procura um povo que adora o Deus verdadeiro para adorar junto com esse povo, irmãos. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Para as pessoas que ainda não teve essa revelação, eles dizem isso é mistério. Eles adoram um Deus trino, um Deus triuno, e eles não compreendem isso mesmo, mas eles não compreendem. Até os que se dizem compreender, os que ensinam, eles não compreendem, porque eles dizem isso é mistério. Se é mistério, não é compreendido. Se é mistério, eu não posso ensinar algo a uma pessoa que é um mistério para mim, meu irmão. É incoerente eu dizer assim, olha, senta aqui que eu vou te ensinar um mistério que eu não entendo. Olha, que coisa! Como que eu vou ensinar algo que eu não entendo? Como que eu vou ensinar algo que está oculto? Se é mistério, ele está oculto. E é assim que as pessoas encaram isso. Vou explicar a Trindade para você. Agora, irmãos, isso é um mistério. Então para. Para tu explicar, tu tem que ter esse mistério revelado para poder explicar. Em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, Paulo diz assim, sem dúvida alguma, grande é o mistério da Trindade. Sim, é mesmo, não é da Trindade. Já pensou se tivesse escrito isso aqui, irmãos? Aí pronto, aí estava certo. Aí era bíblico. O apóstolo Paulo dizendo, olha irmão, grande é o mistério da Trindade, que é o que eles dizem. O mistério da Trindade é grande, mas não existe Trindade. Então é mistério mesmo, que a gente vai ver aqui esse mistério que Paulo está falando. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Grande é esse mistério. Mas isso aqui não vai ficar no mistério. Veja que nem todo mundo tem isso revelado. Nós falamos isso aqui há pouco. Aqueles que têm isso aqui revelado, Paulo diz assim, olha, você recebeu um tesouro, e recebeu num vaso de barro, para que a glória não seja tua, mas dele, para que você saiba que você é dependente dele. Não é porque foi revelado isso a você, que você é melhor do que qualquer outro, não. É num vaso de barro que está esse tesouro. Eu não sou grande porque eu recebi essa revelação. Grande é ele, misericordioso é ele, Paulo diz. Aí ele vem dizer que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que veio em carne, nós sabemos quem foi que veio em carne. Ele foi justificado em espírito, ele foi visto dos anjos, ele foi pregado aos gentios, ele foi anunciado aos gentios, que somos nós e tantos outros que se converteram a ele, e foi crido no mundo, e também recebido acima na glória. Nós vimos isso nas Escrituras, lá em Atos dos Apóstolos. Ele subindo aos céus. E os anjos dizendo, por que vocês estão olhando aí? Ei, já subiu, agora ele vai descer um dia. Enquanto ele não desce, vão fazer o que ele mandou. Anunciar, pregar a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. E foi isso que os apóstolos fizeram. Pararam de olhar para cima e foram olhar para a lavoura, que era as almas perdidas para serem salvas através deste evangelho anunciado, pregado.
ensinado por Jesus àqueles homens. Lá em Lucas, no capítulo 24, diz que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos. Para quê? Para que eles compreendessem o quê? As Escrituras. Quando eles foram pregar, foi aberto o entendimento deles. Então, quando eles estavam pregando, eles não estavam mais pregando um mistério, porque tinha sido aberto o entendimento. Eles já entendiam, o tesouro já estava colocado ali no vaso de barro, não era mais mistério. Aqui em Colossenses, volta um pouquinho. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Versículo 26. Paulo vai falar do mistério de novo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi o quê? Manifesto a quem? Aos santos. Tinha um mistério. O mistério que esteve oculto. Como eu disse, mistério é algo que está oculto. E Paulo está falando de um mistério que existiu durante um tempo, que esteve oculto, mas agora esse mistério ele foi manifesto. Não tem mais mistério. E ele foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Isso é maravilhoso para você? Tinha um mistério, esse mistério ele foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis que eles conhecessem. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então Paulo está falando de um mistério que esteve oculto, que foi revelado, que Deus quis revelar. Eu vou repetir o versículo 27 de novo. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas. Isso é um tesouro. Você recebeu um tesouro, algo glorioso de Deus. É motivo de nós vivermos alegres, sorridentes, dizer: Senhor, que maravilha, o Senhor me revelou isso. Eu tenho esse conhecimento. Eu entendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Eu entendo que o Senhor, através do seu poder, o Senhor se fez carne. O Senhor, sendo Deus, se fez um homem para derramar o seu sangue, nos salvar com o seu sangue. Senhor, obrigado, tanto pelo derramar do seu sangue, pela sua salvação, pela revelação, que muitos não têm, e o Senhor deu a mim, Senhor. Ele me deu esse entendimento, Ele deu esse entendimento a você. Ele diz: vós sois as minhas testemunhas, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam e entendam. É vontade de Deus, e Ele fez isso comigo e com você. Saibam, creiam e entendam o quê? Que eu sou único, que não tem outro, que antes de mim Deus nenhum nunca existiu, depois de mim Deus nunca haverá. Eu sou o mesmo, Ele diz. Isso é maravilhoso. Colossenses capítulo 2, o versículo 1, Paulo ainda continua, dizendo: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne,
para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Para quê? Para conhecimento do mistério de Deus. Que mistério é este? É Cristo. O mistério foi revelado, o mistério é Cristo, é o Cordeiro de Deus, é Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne. Versículo 3, ele diz assim: e em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo isso está em Cristo, e Ele nos deu todo esse tesouro. Os sábios deste mundo, irmãos, não sabem, não compreendem o que eu e você compreendemos. Um povo pequenininho, a igrejinha ali, o pessoal chama de igrejinha, aquele tantinho de gente, lá no Ribeirinho, dentro ali, perto dos rios ali de Manaus, lá em Porto Velho, lá não sei aonde, esse povinho é esse povinho que foi revelado, a grande revelação do Senhor, o mistério que esteve oculto. Você não é povinho nada, não é igrejinha nada, você é a igreja do Senhor. Ele não revelou para as multidões, não revelou para mim e para você. Olha o que é que diz aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Marcos capítulo 4, o versículo 11, perguntaram para Jesus por que ele falava com parábolas. Marcos 4:11, disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Eles não entenderão. A vocês foi dado o direito de vocês conhecerem os mistérios do reino de Deus. A você recebeu. Você aí, você recebeu essa revelação. Senhor, por que o Senhor ensina assim? Aí ele disse: a vocês é dado o saber, os mistérios do reino de Deus. A vocês. Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome. Não sou merecedor dessa revelação, não sou merecedor da sua salvação. É por isso que é a graça de Deus sobre mim e sobre você. Um tesouro nós recebemos. Romanos capítulo 16, o versículo 25. Romanos 16, 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, não é trino. Paulo não pregava um Deus trino. Paulo não pregava e nem anunciava um Deus triuno. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver referindo-se a Deus como Deus triuno, como Deus trino, como as três pessoas da divindade, como a Santíssima Trindade. Isso não é bíblico, porque Paulo encerra esse pensamento, Paulo encerra a sua carta aos Romanos, dizendo ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. E ele fala aqui de novo do mistério. De novo ele fala aqui de um mistério que esteve oculto por muito tempo, mas que foi revelado. Foi revelado aos pequenos.
a mim e a você e a tantos outros. Há pessoas que não sabem nem ler, têm esse entendimento, meu irmão, isso é coisa maravilhosa. Pessoas que não sabem ler, pessoas que não sabem assinar o seu nome, têm a revelação que doutores não têm. Então não é pelo grau de instrução que a pessoa tem que vai ter essa revelação. Não é porque ele sabe falar inglês, falar francês, falar hebraico, que ele vai ter essa revelação. Essa revelação é um presente de Deus, que veio para mim e para você. Para mim e para você. Eu ia terminar aqui, mas o pastor Marcelo disse, pode seguir. Então abre comigo em 1 João. 1 João capítulo 4. 1 João 4, versículo 1. Lê com atenção esse texto. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O pastor Marcena pregou sobre esse texto aqui faz pouco tempo. Tem um vídeo aí no YouTube excelente. Procure e ouça de novo a ministração. Mas eu quero de novo ler com você. Vamos lá. Versículo 1 novamente, e a gente vai ler até o versículo 6. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo desde aquela época. Naquela época não tinha doutrina da Trindade sendo disseminada ainda no meio da igreja. A doutrina da Trindade ela só veio anos depois de Jesus Cristo. Mais de 100 anos depois, e só depois de séculos é que ela vem se concretizar. Então aqui Paulo não estava preocupado o apóstolo João não estava preocupado com a doutrina da Trindade, mas eram outras doutrinas que atacavam a igreja. Mas independente de qual doutrina que ataca as doutrinas bíblicas, ele diz assim, prove os espíritos. Veja se esse homem, veja se esse profeta, veja se essa pessoa é verdadeiramente uma pessoa guiada por Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto, versículo 2, conhecereis o Espírito de Deus. Aí você vai dizer assim, não pastor, mas os trinitários eles confessam que Jesus Cristo veio em carne. Sim, os trinitários eles confessam que Jesus Cristo veio em carne. Mas nós vimos no início que Jesus Cristo, aquele que veio em carne, é o Deus Todo-Poderoso, o Pai eterno, o Senhor, o glorioso, o eterno que se fez carne, e não o Deus Filho que se fez carne. Porque o trinitário, ele crê que Jesus veio em carne, mas ele crê que quem veio em carne foi o Deus Filho. E isso não é bíblico. Provai os espíritos. Então, se alguém vem pregar como profeta, como o grande pregador, como o grande teólogo, e vem anunciar que Jesus veio em carne, mas que ele veio porque o Deus Filho se fez carne, ei, provai os profetas, isso não é de Deus, porque se for de Deus, tem que crer que Jesus Cristo veio em carne. E quem se fez carne foi o Verbo. E o Verbo era Deus, e só tem um Deus, o Pai. Então quem se fez carne foi o Pai. Todo espírito que confessa isso é de Deus. Se não for assim, irmãos, não é de Deus. Provai os espíritos. Não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Fica por tua conta. Mas não é de Deus. Versículo 3, ele diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este espírito
é do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo, desde aquela época. O espírito do anticristo já está atuando no mundo desde aquela época, negando a eficácia de Cristo. Só que agora eles negam, dizendo que quem veio em carne é o Deus Filho. E esse espírito, esse profeta, esse anunciador, ele não é de Deus, pois ele é o espírito do anticristo que nega o verdadeiro evangelho pregado, anunciado pelos apóstolos, inclusive pelo apóstolo João, que está aqui, guiado pelo Espírito de Deus, escreveu isso aqui para nós, a igreja do Senhor hoje, para nós provarmos. Ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa, sim, e o Espírito, provai o Espírito, o pregador, o ministrador, quem é? Não é de Deus. Provai. Filhinhos, versículo 4. Sois de Deus, e já os tendes visto. Repetindo, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito da mentira. O apóstolo João está dizendo assim, olha, quem nos ouve é de Deus. Quem não nos ouve não é de Deus. Com isso nós vamos saber, nós vamos conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito da mentira. Esse mesmo texto é usado pelos trinitários, você acha que não? Esse mesmo texto está na Bíblia deles, porque eles usam a Bíblia. E eles vão falar esses mesmos textos em suas pregações, dizendo e lendo isso mesmo que eu estou lendo aqui para você, e dando essa ênfase que eu estou dando aqui para você, e olha, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ele nos ouve, aquele que não é de Deus, não vai nos ouvir. Agora eu pergunto, qual era o evangelho que João pregava e anunciava, e qual é o evangelho desse que hoje está lendo essas escrituras anuncia? Porque o apóstolo João pregava Jesus Cristo como o Deus verdadeiro. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O apóstolo João não pregava Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade. O apóstolo João não batizava invocando títulos. O apóstolo João, ele batizava invocando o nome do seu Senhor, o nome que está acima de todo nome. Esse era o evangelho anunciado por João, por Paulo, por Pedro e por todos os outros. Filipe, quando foi para Samaria, Filipe pregava e anunciava Jesus Cristo, e quando as pessoas se arrependiam, ele batizava invocando o nome do Senhor Jesus. Aí vem outra pessoa que não crê assim, que diz que Filipe desobedeceu a Jesus, que diz que João desobedeceu a Jesus, que diz que Paulo desobedeceu a Jesus, aí lê esse texto e ainda quer tomar para si esse texto. Não, porque João está dizendo, aquele que nos ouve, ele é de Deus, aquele que não nos ouve, não é de Deus. E eu anuncio o que João anunciava, e eu batizo conforme João batizava. E eu anuncio o que Paulo anunciava, e eu batizo conforme Paulo batizava. Então eu posso ler esse texto dizendo assim, irmãos, aquele que nos ouve é de Deus.
Quem não nos ouve não é de Deus. E aí nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vocês estão vendo como é sério o negócio, irmãos? Vocês estão vendo? Não, tanto faz, é a mesma coisa, glória a Deus. Lá as pessoas se alegram, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. São batizadas com o Espírito Santo e não vêm para a verdade? Porque a palavra diz que o Espírito da verdade levará toda a verdade, e essas pessoas são todas batizadas com o Espírito Santo e morrem na mentira, no erro. Não pode ser o Espírito Santo. Não pode. É o espírito do erro. É o espírito da mentira. Quando o rei Acabe e o rei Josafá queriam ir para a guerra, o rei Acabe chamou os profetas que falavam aquilo que ele queria ouvir, e eles diziam, pode ir, pode ir. E Josafá diz, não tem nenhum profeta aí mais de Deus? Ele, não, tem um ali, mas ele nunca fala o que eu quero. Chama ele. E quando o profeta veio, e ele disse que Deus tinha dado a revelação a ele, de que se Acabe ia, mas Acabe iria morrer. E Acabe disse, eu não disse que ele só fala tudo do contrário? Mas ele disse que viu Deus dizendo que lá em uma reunião, um espírito da mentira veio de lá e ficou no meio daqueles profetas, falando que Acabe podia ir, que ele ia vencer, mas aquilo ali que alegrava o coração de Acabe e do povo de Israel naquele momento, era um espírito da mentira, era o espírito do erro, que parecia ser bom, que parecia a verdade, que alegrava as pessoas. E João está falando aqui de um espírito da verdade e um espírito do erro, e a gente precisa provar esses espíritos. Que Deus abençoe você e lhe dê o discernimento, para que você conheça quando o espírito é do erro, quando o espírito é da verdade, quando o profeta está dentro da verdade e quando ele está no erro. Deus abençoe. Trindade não é a mesma coisa de unicidade, Deus único não é a mesma coisa de Deus trino ou Deus triuno. Deus abençoe em nome de Jesus.